E aí, pessoal, nesse momento está começando mais um episódio do Sessão às 6. Para quem não sabe, meu nome é Lucas e esse é um episódio diferente de tudo que eu já fiz aqui no podcast. Só uma coisa antes de começar, é que esse tema foi escolhido lá no Instagram, de mesmo nome, Sessão às 6. Eu fiz uma enquete sobre qual tema deveria ser abordado essa semana e estava entre Onward ou Dois Irmãos, que é o filme da Disney Pixar, e os impactos do coronavírus no cinema. E obviamente esse último ganhou. Dois Irmãos vai ficar então para a próxima semana. E se você quiser acompanhar mais esse tipo de conteúdo e participar das enquetes que serão feitas, é só ir lá e acompanhar a Sessão às 6 no Instagram. Bom, esse episódio vai ser um pouco mais sério do que os outros. Essa semana eu vou falar sobre o que a pandemia do coronavírus significa para a indústria do cinema. Eu quero também analisar e tentar responder, se possível, algumas perguntas que eu vi que estão sendo feitas na internet e algumas delas eu mesmo tenho dúvida. E também o que esperar daqui pra frente. Então é isso, vamos começar. Bom, primeiramente eu queria dizer que para gravar esse episódio eu tive que pesquisar bastante para aprofundar algumas coisas e os sites de pesquisa utilizados são Tecmundo, Cinema com Rapadura e um vídeo de um canal americano no YouTube que eu acompanho frequentemente, chamado Beyond the Trailer. O canal é em inglês, mas os links estão todos na descrição do episódio para quem se interessar e quiser dar uma olhada. Bom, eu acredito que não é novidade para ninguém que o coronavírus é uma pandemia e continua se espalhando pelo mundo, e para se prevenir as pessoas estão providenciando meios de se isolar. Essas são as prioridades de todo mundo e infelizmente ir ao cinema não é uma delas. Hollywood, percebendo isso, inicialmente começou a adiar um ou outro filme, mas quando perceberam que as pessoas estavam simplesmente parando de ir ao cinema, vários filmes foram adiados, como Velozes e Furiosos 9, Um Lugar Silencioso Parte 2, etc. E a maioria por um tempo indeterminado, até porque ninguém sabe quando que isso vai melhorar. Isso tem acontecido também porque diversas salas de exibição em lugares como China, Itália, Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul e França estão fechadas justamente por questões de saúde. E além disso, os países citados são mercados muito importantes para a indústria do cinema, principalmente a China. E eu vou falar um pouco mais dela mais na frente. O vídeo que eu coloquei na descrição fala de forma muito interessante alguns questionamentos que as pessoas estão tendo em relação a esses filmes serem adiados, e eu achei super válido trazer aqui. Os questionamentos são: por quê? Esses filmes podem simplesmente ir para os serviços de streaming? Eles irão lucrar mesmo sendo adiados? E quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem a ir ao cinema? Eu vou falar sobre cada uma delas. Bom, a primeira pergunta é por quê? Por que estão sendo adiados? Ah, Lucas, mas você mesmo disse que é porque as pessoas estão se isolando em casa e várias salas estão fechando. Sim, isso é verdade, mas essa é uma parte da resposta. Outro fator é que Hollywood viu os filmes que já estavam em cartaz, como por exemplo, Bloodshot, com Vin Diesel, A Caçada ou The Hunt, e Enquanto Estivermos Juntos, ou I Still Believe, e o quão baixo esses três filmes estavam de bilheteria, e eles devem ter pensado: eu não vou lançar meu filme nesse período porque eu não quero acabar como eles. E por mais que me frustre essa linha de pensamento e de ter que ver tantos filmes que eu estava ansioso para assistir serem adiados, nós temos que concordar. As pessoas não querem que os filmes sejam adiados, mas elas também não assistem os que ainda estão em cartaz. Então isso acaba motivando ainda mais os estúdios a adiarem os seus lançamentos. Outra coisa que deve influenciar é que, e se alguém for para o cinema e pegar o coronavírus? Muitas coisas podem acontecer. Uma delas é que eles podem processar os donos das salas de cinema por não terem tido a competência de higienizar o local apropriadamente ou de simplesmente não reconhecer que precisava ser fechado. Eu sei que parece estranho eu falar isso, processar alguém por causa de uma doença e tudo mais, mas é uma realidade que principalmente os donos das salas têm que ter noção. Eles têm que pensar em todos os cenários possíveis e decidir qual é o melhor a ser feito. E hoje em dia eu acho que as pessoas processam umas às outras por muito menos do que uma doença. Então eu imagino que, ainda mais quando envolve dinheiro. Então eu não duvido que isso possa acontecer. A segunda pergunta é: esses filmes podem simplesmente ir para os serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime, etc?
Bom, depende do estúdio. Eu acredito que alguns topariam, outros não. E outra coisa, depende do filme também, porque muitos dos adiados, como por exemplo, Um Lugar Silencioso Parte 2 e Mulan, estavam previstos para lucrar bastante. Então, se fossem para a Netflix, por exemplo, provavelmente não iriam lucrar tanto quanto se fosse lançado no cinema. Então isso acaba incentivando os estúdios donos desses filmes a segurarem um pouquinho mais e não lançarem em nenhuma plataforma online, porque eles ainda acreditam que podem lucrar no cinema, que eles ainda podem ter esse dinheiro em mãos. Outra coisa super interessante em relação a isso é que o truque para um conteúdo gerar renda nas plataformas online são as inscrições, a quantidade de pessoas novas que se inscrevem para assistir alguma coisa. E um filme só, por exemplo, se 007, Sem Tempo para Morrer, não for lançado no cinema e for direto para Netflix, ele não vai lucrar por visualização para cada pessoa que clicou para assistir, mas sim cada inscrição realizada para ver esse filme. Por isso que tantas séries da Netflix são canceladas, porque nem sempre elas trazem novos inscritos para a plataforma, mesmo que muitas pessoas já inscritas estejam assistindo. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Enfim. E antes de irmos para a próxima questão, como as pessoas vão ficar em casa isoladas, sem nada para fazer, eu acredito que o foco no momento é trazer mais conteúdo para essas plataformas online, enquanto elas não puderem ir ao cinema. Então é bem provável, inclusive eu acho que já está acontecendo, dos estúdios colocarem filmes que estão em cartaz ainda ou que acabaram de sair, como por exemplo O Homem Invisível, que eu fiz uma análise algumas semanas atrás, e pegar esses filmes e colocar direto nessas plataformas, para garantir que as pessoas tenham mais variedade de conteúdo durante o período de quarentena. Outra pergunta muito interessante é: esses filmes vão lucrar mesmo sendo adiados? Bom, pelo fato de ninguém saber quando vai acabar essa pandemia, como eu falei, fica difícil dar uma resposta exata, mas eu acredito que depende do mês, depende da posição em que o filme for colocado. Por exemplo, uma sugestão: Mulan e Pedro Coelho 2 são filmes adiados, mais voltados para o público infantil, apesar de Mulan também ser para todas as idades. Eles podem escolher uma data de lançamento durante o período de férias escolares, como julho, para garantir que as crianças possam ver. Se não for julho desse ano, então nas férias do próximo ano, sabe? Enfim, o ideal é ir casando o filme com o mês e ir vendo se há competição nesse período ou não. E a última pergunta: quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem a ir ao cinema? Bom, essa pergunta é mais minha mesmo, eu não tenho uma resposta, mas eu queria jogar aqui na conversa porque eu achei relevante e também porque, mesmo que toda essa situação com o coronavírus seja controlada, muitas pessoas, eu imagino, podem levar um tempo até voltarem a confiar na segurança de ir ao cinema, talvez por medo ou por receio, e eu acredito que uma coisa que vai ajudar a responder isso são as novas datas de lançamento desses filmes adiados. Dependendo de quando for, isso pode motivar várias pessoas a irem assistir o filme que tanto estavam esperando. Essas foram as perguntas que, como eu disse, eu mesmo tinha esses questionamentos. Agora eu vou comentar rapidamente alguns filmes que foram adiados. Eu quero priorizar os que estão mais chamando a atenção das pessoas por serem os mais aguardados. Começando por Mulan, ele ia ser lançado dia 27 de março. A Disney demorou para adiar esse filme. Eu digo isso porque já se sabe que algumas coisas serão diferentes da história original, e muitas delas ocorreram justamente para agradar o público chinês, que, como eu disse antes, ele sozinho pode elevar muito a bilheteria de um filme. Sendo que a China foi justamente o primeiro país a decretar ter casos do coronavírus, por isso me surpreende eles não terem adiado logo de cara. O filme, no momento que eu tô gravando esse episódio, ainda não tem uma data de estreia. Bom, seguindo agora com Velozes e Furiosos 9, ia ser lançado em 20 de maio desse ano, 2020, e agora já está com uma data definida, no caso 2 de abril de 2021, ou seja, um ano praticamente de diferença. Isso significa que ele vai acabar ocupando o lugar do 10º filme da franquia, que seria lançado nessa mesma data, então vai tudo pular um pouco mais pra frente, sabe? Um Lugar Silencioso Parte 2 ia ser lançado dia 19 de março, mas assim como Mulan, também está adiado por tempo indeterminado. Uma coisa chata de adiar inesperadamente um filme é todo o dinheiro que foi investido para promover, nesse caso, o filme para o dia 19 de março. Mas agora, mais dinheiro vai ter que ser investido para divulgar a nova data, que ainda nem foi lançada. Enfim, essa situação toda é muito complicada.
Falando agora de Novos Mutantes. Gente, essa deve ser a 30ª vez que esse filme é adiado, sem brincadeira. Foi só adiando. E nesse ano, a Fox, que agora é Disney, realmente parecia ter a intenção de lançar esse filme na sua mais nova data, que no caso seria dia 3 de abril. Mas agora também não tem previsão de estreia. Então sabe-se lá quando esse filme vai ser lançado. Se é que ainda vai ser lançado, né? Muita gente quer que vá direto pro streaming para eles terem mais uma opção do que assistir dentro de casa. E para finalizar, Viúva Negra. Gente, eu tava terminando o roteiro desse episódio quando foi anunciado que Viúva Negra tinha sido adiada também. Aí lá fui eu pesquisar para atualizar minhas informações. Todos os dias tem alguma informação nova sobre alguma coisa, é impressionante. Enfim, ele iria ser lançado oficialmente dia 1º de maio e também não tem data definida. Bom, de todos esses filmes adiados, os que eu estava mais animado para assistir eram Viúva Negra. Parece que faz tanto tempo que eu não vejo um filme da Marvel. Saudades. Esse ano só está programado para 2, que no caso é Viúva Negra e Os Eternos. Viúva Negra, por ter sido adiado, talvez é provável que pegue o lugar do filme dos Eternos. Ou seja, nós teríamos só um filme da Marvel esse ano. Os Eternos eu acho que vai lançar em outubro ou novembro, por aí. Então talvez a Marvel tire o lugar dos Eternos e dê pra Viúva Negra. É só um palpite. Outro também é Mulan. Eu tava curioso para ver como esse filme ia sair, apesar de todas as alterações. Novos Mutantes, como eu disse antes, realmente parecia que eles estavam planejando em lançar o filme dia 3 de abril. Porque desde o início desse ano, eles estavam divulgando um novo trailer, novos pôsteres, etc. Então, eu espero muito que ele ainda seja lançado no cinema. Eu também queria ver Um Lugar Silencioso Parte 2. Gente, faltava uma semana para esse filme ser lançado, quando anunciaram que ia ser adiado. Por pouco que eu não assistia. Nossa, eu fiquei com muito ódio. Eu só imploro que não adiem Mulher Maravilha. Eu estou louco pra ver esse filme. É o único lançamento grande mesmo que ainda não foi adiado. Então é isso. Essa foi uma análise bem geralzona, bem superficial. Ainda tem muito o que falar desse assunto. Como, por exemplo, o fato de Hollywood já ter um prejuízo de 7 bilhões, sem contar com as perdas diárias da Disney, fechando todos os parques, adiando filmes, tendo que pausar gravações de novos filmes. Mas o principal eu sinto que eu consegui trazer aqui nesse episódio. Então, se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa em relação a esse assunto, pode comentar lá no Instagram. Eu quero saber também quais desses filmes vocês estão ansiosos para assistir. E esse foi o episódio 12 sobre o coronavírus e o impacto no cinema. Eu queria agradecer muito a uma amiga por ter me ajudado na montagem da capa desse episódio. Então, Denise, muito obrigado. Vocês também podem encontrar o Sessão às 6 no Spotify, no Breaker, Google Podcasts e no Radio Public. Eu espero que todos vocês estejam com saúde, se cuidem. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima semana.